Será que o fado é sempre triste? Qual é a origem do fado? Qual é a origem da guitarra portuguesa? Neste vídeo vou contar-te tudo sobre o fado, o género musical português mais popular de sempre. Olá a todos, sou a Inês, sou professora de português e de música e se tu gostas de conhecer a língua e a cultura portuguesa, então estás no sítio certo. Vamos começar por falar sobre a palavra fado. Fado vem de fatum, uma palavra latina que significa destino. A origem do fado é um tema que traz sempre muita discussão, porque há várias teorias diferentes, como, por exemplo, há quem diga que vem dos cânticos dos mouros que viviam nos bairros lisboetas, há também quem diga que vem do flamenco, há quem diga que vem do lundum afro-brasileiro, há até quem diga que vem das cantigas medievais. A verdade é que nenhuma destas teorias está comprovada, mas se pensarmos bem, reparem que Lisboa é geograficamente um ponto de passagem de todas as culturas desde o início dos tempos. Portanto, provavelmente existem várias influências na gênese do fado e não só uma. Teorias à parte, o fado nasceu em Lisboa na segunda metade do século XIX, ou seja, por volta de 1850. Para fazer este vídeo, eu baseei-me na informação que encontrei no Museu do Fado, que já agora recomendo a visita, é mesmo muito interessante. E vocês também podem encontrar no site da internet do Museu do Fado todas as informações que vocês podem encontrar lá, tanto em português como em inglês. Então, quem é que cantava o fado? E onde? Quais eram os temas? Começando com o nascimento do fado. O fado nasceu em contexto popular, em pleno centro de Lisboa. E quem é que cantava o fado? O fado era inicialmente cantado por pessoas como marinheiros, prostitutas. Portanto, é um género musical que nasceu num contexto bastante marginal. Por exemplo, uma das grandes lendas do fado era Maria Severa, que era exatamente uma prostituta. Ela era famosa por cantar o fado, tocar guitarra e também pelo seu romance com o Conde de Vimioso. Existem até vários fados que falam sobre o romance deles. E na sua origem, o fado era cantado nas mais variadas ocasiões, tanto dentro como fora de portas, e tinha um caráter bastante improvisativo e espontâneo. Isto significa que, entretanto, o fado se tornou mais popular, passando a fazer parte de todas as ocasiões sociais e festivas. Os temas eram basicamente ligados à vida cotidiana e isto pode ser um pouco surpreendente para alguns de vocês, porque existe aquela ideia de que o fado é sempre triste e sério, mas essa é uma ideia estereotipada, mas que tem razão de ser, e eu já vos vou explicar porquê. Por exemplo, vocês podem ver na playlist que eu criei associada a este vídeo, e que eu vou deixar na descrição do vídeo, que muitos dos fados que lá estão são bastante diferentes daquela ideia do fado triste e melancólico. Alguns deles, como por exemplo a Casa de Mariquinhas e a Tendinha, são até bastante satíricos. Se estás a gostar deste vídeo, deixa um like para eu saber e subscreve o canal para receber sempre todas as novidades. No início do século XX, o fado tornou-se cada vez mais popular, não só devido à sua inclusão no chamado teatro de revista, mas também a acontecimentos como a vulgarização dos discos e dos gramofones e também do surgimento da telefonia sem fios. Entretanto, com o início da ditadura do Estado Novo, houve todo um processo de regulamentação das condições em que o fado era cantado e também dos repertórios e também dos sítios onde era cantado. E porquê? A ditadura do Estado Novo tinha como base a propaganda e por isso não interessava haver diversidade, mas sim uniformidade. Para quê? Para fazer com que toda a gente
pensasse e sentisse de forma igual. Ou seja, se o fado tinha um caráter popular e espontâneo até essa altura, nesse momento as coisas mudaram um pouco. Foi também então, nesta altura, que começaram a surgir as chamadas casas de fado, que continuam a existir nos nossos dias. E se vocês já foram ou se forem a uma casa de fados, vocês vão reparar que antes de se começar a cantar o fado, há sempre alguém que diz uma frase que é qualquer coisa como silêncio, que se vai cantar o fado. Isto significa que o fado deverá ser escutado em total silêncio. Isto também é sintomático do caráter sério que começou a ser mais realçado no fado durante esta altura. Entretanto, o fado continuou a tornar-se cada vez mais popular. Aliás, o período entre os anos 40 e 60 é referido como a idade de ouro do fado. Há algumas coisas que aconteceram durante estes anos e que contribuíram para que isto acontecesse. Foi, por exemplo, a criação em 1953 do evento chamado Grande Noite do Fado, que é um evento que continua a existir nos nossos dias, todos os anos, e que é um evento bastante importante na continuação e na renovação da tradição fadista. Outro acontecimento que contribuiu para isto foi o surgimento da Rádio-Televisão Portuguesa em 1957, pois havia programas que davam bastante atenção ao fado. Para além disso, o fado também marcou uma forte presença no início do cinema português. Vou agora só referir alguns nomes de fadistas mais proeminentes, mas antes disso, tenho uma pergunta para vocês. Quem é a fadista mais famosa de sempre? Exatamente, Amália Rodrigues. Para além da Amália Rodrigues, outros nomes bastante proeminentes do fado são, por exemplo, Carlos do Carmo, Alfredo Marceneiro, Fernando Maurício, Hermínia Silva. Enfim, poderia continuar aqui durante alguns minutos. Já quase a terminar a parte sobre a história do fado, e fiquem aí porque a seguir vamos falar sobre as letras e sobre os instrumentos do fado. Foi também durante os anos 50 que o Estado Novo, depois de ter regulamentado todo o fado, se aproximou de Amália Rodrigues, devido exatamente ao seu prestígio internacional. E por causa disso, depois da Revolução de 25 de Abril de 1974, que trouxe o fim desta ditadura, o fado foi hostilizado porque era visto como um género musical da ditadura. E só a partir dos anos 80 é que o fado voltou a assumir grande destaque como representante do património musical português. O que aconteceu devido à sua inclusão nos festejos populares, também ao aparecimento de uma nova geração de fadistas e também pelo interesse que alguns músicos que não eram da área do fado manifestaram por este género musical. Já a partir dos anos 90 e até agora tem surgido uma nova geração de fadistas, como, por exemplo, Cátia Guerreiro, Raquel Tavares, Carminho, Hélder Motinho, Camané e estamos em 2024. Neste momento, a fadista do momento, e se vocês ouvirem vão perceber porquê, Sara Correia. Já a nível internacional, e até agora, os grandes destaques foram para Amália Rodrigues, como vocês já sabem, e também para Marisa. Também acho interessante referir alguns projetos que, de uma forma mais direta ou mais indireta, têm grande inspiração no fado. É o caso de projetos como a Naifa, os Madre Deus, os de Olinda e Amália Hoje. Entretanto, em 2011, o fado foi declarado como Património Imaterial Cultural da Humanidade. Ficaria então apenas a faltar referir o fado de Coimbra, que apesar de ter o mesmo nome é bastante diferente do de Lisboa, porque é muito ligado às tradições académicas de Coimbra. Mas isto dá tema para outro vídeo. E agora que vocês já conhecem tudo sobre a história do fado,
fiquem aí porque vamos falar sobre as letras e os instrumentos e deixem um comentário para eu saber o que é que vocês estão a achar do vídeo. Vamos falar sobre as letras, que também é algo interessante. No início do fado, as letras eram anónimas e transmitidas de forma oral. Já a partir de 1920, alguns poetas populares começaram a interessar-se pelo fado, escrevendo letras para este género. A partir de 1950 aconteceu um fenómeno interessante que é a inclusão de poemas de poetas com formação académica e obra publicada. E isto aconteceu através de uma colaboração entre Amália Rodrigues e o compositor Alain Ullmann. Portanto, hoje em dia existem muitos fados cujas letras são exatamente poemas de poetas como Alexandre O'Neill, David Mourão Ferreira, José Régio, entre outros. E já quase no fim deste vídeo, vamos falar sobre os instrumentos. Se vocês já foram ou forem a uma casa de fados, vocês vão ver que a formação instrumental é a voz, a guitarra portuguesa, que são os que têm grande destaque, e depois vocês têm também a guitarra clássica e, em conjunto com a guitarra clássica ou em alternativa, vocês podem ter uma guitarra baixo ou mesmo até, mais nos nossos dias, contrabaixo dedilhado. Ou seja, é tocado com os dedos e não com o arco. E sobre a origem deste curioso instrumento, que é a guitarra portuguesa, existem também algumas ideias diferentes. De acordo com a informação que eu encontrei no Museu do Fado, este instrumento é descendente da guitarra inglesa, que foi introduzida pelas colónias inglesas que viviam em Lisboa e no Porto. E é sobretudo a partir dos anos 40 que começam a surgir mais referências à utilização deste instrumento em contextos ligados ao fado, que é provavelmente uma referência a este instrumento, que tem 6 pares de cordas, como vocês podem ver. Uma coisa interessante que vocês podem observar, se forem ao Museu do Fado, é que as guitarras portuguesas mais antigas tinham uma caixa de ressonância mais pequena, assim mais ou menos deste tamanho, enquanto que as guitarras portuguesas modernas têm uma caixa de ressonância bastante maior. E isto acontece exatamente porque hoje em dia as guitarras portuguesas são tocadas muito nas casas de fado e, portanto, precisam ter algum volume. E porquê? Porque nas casas de fado nada é amplificado. E pronto, por hoje é tudo. Fiquem atentos porque brevemente vou lançar um vídeo com propostas de exercícios a partir de um fado. Entretanto, ouçam a playlist que eu criei, está na descrição do vídeo. Muito obrigada a todos e até à próxima. Tchau!